Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui nessa semana reunidos no estudo de mais um livro aqui do Agenda Espírita Brasil, aproveitando para agradecer a oportunidade da própria Agenda Espírita Brasil e todos que nos acompanham. Vanessa, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Léo, obrigada. É um prazer estar aqui participando desse estudo, desse livro tão maravilhoso que nós escolhemos para a nossa noite de hoje. E acho que vale a pena falarmos também. Nós inicialmente havíamos pensado em realizar o estudo aqui em casa, né? Fechadinho, nas quatro paredes. E aí falamos, vamos fazer online e compartilhar com todos, né? Sim. Então aqui estamos, né? Tantos amigos aí junto de nós. Antes de começar, você quer trazer alguma consideração, alguma coisa? Não, podemos começar mesmo. Eu acho que o que é muito importante ficar aqui é que será um estudo singelo, mas um estudo que possa tocar os corações como os nossos foram tocados, né? Se nós conseguirmos nesse estudo alcançar um coração, tocar um coração, já é o nosso objetivo de estarmos aqui essa noite. O pessoal está falando que está dando retorno, então nós vamos alternando entre os mudos aqui e a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Orson, Cláudia, César, Ana Luísa, meu sogro, quanta gente nos acompanhando aqui, Karine e tantos outros corações. Lembrando que eu estou vendo apenas de uma das redes sociais, né? Então, iniciando, nós vamos pensar em começar trazendo um pouquinho, abordando a obra pelo prefácio, a fim de que podemos avançar um pouquinho, trazer as características da obra, e depois a gente entra no primeiro capítulo, que é a crueldade. Então, esse livro ele vem justamente quando o Livro dos Espíritos completa 141 anos, né? E aí vale a pena, e eu gosto muito de sempre olhar o título e tentar entender e extrair dali o que nós conseguimos. É como se apertássemos mesmo ali o fruto, a fim de poder entender o que sai dali. E quando olhamos dores, nós podemos pensar que são os sofrimentos, as sensações desagradáveis da alma. E a alma nada mais é do que o espírito que se encontra encarnado. Lembrando que o espírito por si só é quando ele está desencarnado, e quando ele ganha uma veste, ganha um corpo, ele se transforma em alma, vamos dizer assim, chamadas de alma. Então nós podemos pensar que são as sensações do espírito diante da evolução. E esse livro ele vai fazer muito referência aos livros dos espíritos, que é um verdadeiro tratado de psicologia, de sociologia, pedagogia e tantas outras ciências que envolvem a saúde mental. Então, vai ser uma oportunidade ímpar de desenvolvermos a capacidade de entender, de tomar decisões e de nos tornarmos mais conscientes diante da nossa vida, levando em consideração justamente o nosso inconsciente. Não é isso? Pronto. Isso, e eu acho muito incrível o estudo do Livro dos Espíritos, de como ele nos liberta, né? Como você trouxe, como ele nos faz termos mais consciência, né? Ele nos tira do desconhecido, né? Você vai buscar respostas de algo que te incomoda tanto, que te dói tanto, e quando você chega nele, você se sente liberta, né? De tudo isso. Nós vamos apanhar um pouquinho até encaixar esse sincronismo, né? Mas faz parte. Mas vale lembrarmos que dentro dessa capacidade, né, de entendermos a vida através desse livro, mas através das reflexões que ele vai nos fazer justamente nos autodescobrir, nos autoanalisar,
nós vamos então trazer para a nossa consciência a importância de Jesus, a importância da luz, do auxílio, da claridade de Jesus, a fim de nos iluminar, a fim de nos trazer de fato a verdade, conhecermos as nossas faltas, as nossas dificuldades, que possamos nos autodescobrir, né? Então, as dores da alma também podem ser compreendidas, ou poderíamos dizer, como sendo os 7 pecados capitais. Talvez sim, talvez não, né? Então, o que nos traz é que nós precisamos, sim, trazer mais análise para dentro das nossas condições, ao invés de condenação e castigo. Nós que estamos acostumados as crenças e as doutrinas que nos trazem castigo, aqui o convite é para que possamos olhar para dentro de nós, nos autoanalisarmos. Porque nós não precisamos de ninguém para nos absolver. Nós não precisamos de ninguém para apontar nossas faltas. Nós precisamos sim assumir a nossa responsabilidade como espírito e entender quando nós caímos ou quando nós cometemos alguma falta, né? Sim, e eu acho também interessante nós falarmos que nós somos ainda espíritos em evolução, né, Léo? Quando nós trazemos todas essas dores, quando nós trazemos todas essas questões, e principalmente quando você traz a parte de sermos condenados, né, por esses sentimentos, por essas dores, ou sermos absolvidos por essas dores, que não é isso, né, que Jesus nos trouxe, não é isso que o Espiritismo nos traz, né? E quantas vezes nos condenamos por sentirmos essas dores, esses desconfortos, essas mágoas, porque quem passa e quem já passou por isso pode falar que realmente o que dói é a alma. E é uma dor, assim, imensurável, né? Como que é importante a gente trazer isso para que nós possamos realmente nos autodescobrirmos, né? Nos autoanalisarmos e trazermos isso para o nosso dia a dia, né? Para a nossa constância, que possamos nos analisar mesmo, de fato, não falamos o dia inteiro, mas naqueles momentos que estamos ali sofrendo, que estamos ali com aquela dor, com aquela angústia, com aquela dor no peito, né, que chega a apertar, né, que possamos trazer e acolher esse sentimento para que possamos descobrir o que isso vem nos dizer, né. Mas vamos lá, né, não vamos dar muito spoiler, senão não vai dar certo. É isso aí, nós vamos caminhando e vamos entrando devagarzinho no tema, né? Sem dar spoiler, né? Com calma, porque essa transformação precisa de fato ser com calma. Precisamos buscar entendimento justamente no nosso inconsciente, que é uma área que nós pouco temos acesso, né? E nós esquecemos que somos espíritos imortais e é justamente nessas suscetividades das vidas passadas, anteriores, que nós vamos encontrar a solução ou o problema, né, de muitas coisas. E quando pensamos justamente na lição que o Cristo nos trouxe, juntando com a clareza que a doutrina nos traz, nós vamos entender que nós vamos conseguir trazer uma autoclareza, uma autoliberdade que nós ainda desconhecemos, que é preciso olhar para os vários níveis da experiência humana, entender que cada um de nós se encontra em um nível. Então, às vezes parece fácil para um, difícil para o outro, não é? Quando nós olhamos para a pedra, nós sabemos que a pedra é dura. Quando nós olhamos muitas vezes para a água ali, para a cachoeira, nós sabemos que a água é úmida, né? Então, nós sabemos o que nós vamos encontrar. E assim precisa ser conosco. Assim precisa ser com as questões emocionais. Nós precisamos compreender, porque quando nós chegarmos até elas, quando mergulharmos a elas, nos aprofundarmos, não vai ser surpresa. Nós vamos saber lidar com essas reações, com essas sensações. Porque, como você diz, a dor emocional ela é diferente da dor física, mas ela dói do mesmo tanto, não é isso? Ou não? E se dói, viu? E como
que dói. E também somos responsáveis por isso, né? É muito importante sabermos disso, porque quando passamos por essas dores da alma, o nosso impulso é transferir essa dor. É você achar que o outro ou que os outros são culpados por você estar desse jeito. E não é, né? A responsabilidade é nossa disso tudo. E voltando a falar na nossa autoanálise, nós começamos a ter o nosso autocuidado, né? A gente começa a ter esse caminho para o autocuidado, é cuidar de nós mesmos, é cuidar mesmo dessa dor, entendeu? E é aceitar que essa dor é nossa, que não é de mais ninguém, que através dela nós vamos aos poucos evoluindo, aprendendo a lidar com elas e principalmente sabendo direcioná-las, né? Que é muito importante quando sabemos, conseguimos, que sabemos que é muito difícil, sem contar que todos nós sofremos, né, Léo? Quando a gente começa a falar das dores da alma, às vezes as pessoas olham para nós dois aqui nesse estudo e devem pensar assim, nossa, né? Quero estar ali que nem eles, né? E não é bem por aí. Todos nós sofremos, todos nós temos dores. A minha dor vai ser sempre maior do que a sua vai ser sempre maior do que a minha. E aceitar que todos nós estamos no caminho da evolução e que essa dor é para todos, né? Não é só para uns e para outros, não. Eu acho que isso é muito importante de deixar para saber que todos nós somos realmente iguais, mas quando começamos a ter essa autoanálise, quando começamos a fazer essa autoanálise em nós mesmos, aí sim nós conseguimos aos pouquinhos, bem devagarzinho, e conhecendo essa nossa dor e tratando essa nossa dor. Não é fácil, tá? Mas a gente tem que dar o primeiro passo, porque se nós não dermos, é aquele ditado, né, Léo? Se você tá com sede, se eu tomar água por você, a sua sede não vai passar, né? Então, quem tem que tomar é você mesmo. Então, vamos seguindo aí. E nisso está a beleza da justiça divina, né? Justamente entender que, às vezes, o que nós achamos que é mal, que nós não compreendemos, na verdade, existe um porquê e, no final, vai trazer um crescimento muito significativo para nós. E quando nós olhamos pela própria doutrina, e, aliás, o livro vai nos fazer isso, ele vai trazer as dores, vai aprofundar um pouco na questão da saúde mental, e leva direto ao livro dos Espíritos, a fim de que nós possamos refletir pela razão. O livro dos Espíritos é uma bênção, né, que nos traz ali um entendimento maravilhoso. Porque a própria doutrina, ela não vai abordar só a religião, como nós conhecemos. Ela trabalha o tríplice aspecto da doutrina: religião, filosofia e ciência. Então, com esses três pontos juntos, é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de aprender. Então, o Espiritismo vai nos oferecer ferramentas que nós vamos conseguir nos conhecer e conhecer o outro. Porque não se faz necessário apenas nos conhecer. Precisamos conhecer o outro também para entender essa relação. A própria lei de sociedade vai nos falar isso. Quando nós unimos, então, religião, filosofia e ciência, nós ganhamos uma percepção diferente da vida. E aí nós vamos perceber que o livre-arbítrio só é entendido quando nós compreendemos a grandeza de Deus, quando nós compreendemos a justiça divina. Então, se nós vamos plantar aqui, aqui mesmo vamos colher. Então, que caminhemos sem reclamar, não é verdade? Eu acho que a gente podia já entrar, então, no capítulo primeiro. Sim, só uma coisinha. É como que o livro dos Espíritos, não sei a vocês, mas me salva, né? Porque no meio dessas dores todas, desses tormentos todos, de repente você vai ali, parece que dá uma sensação ainda, ai, eu vou abrir, eu vou ler isso que me deixa tão atormentada. Aí quando você lê, ai, dá aquele alívio, né? Traz aquela calmaria, né? Que mais uma vez nós procurando a ajuda aí do alto, procurando descobrir, né, essas coisas que nos amedronta tanto no nosso dia a dia. Então, isso é muito maravilhoso.
Tem uma pergunta, ó, como separar a nossa dor do outro? A dor, como separar, né? É tão, assim, a gente falar aqui se torna tão fácil, né? Resolver os problemas do outro, mas só quando a dor é nossa que nós sabemos como que é difícil, né? Porque às vezes a gente acha que é um egoísmo não sentir a dor do outro. E não é isso, né, Léo? Cai muito também na parte da compaixão, né? Se o outro tá caído, a gente senta ali, a gente tenta ajudar, mas a gente precisa levantar e seguir, né? É mais ou menos por aí. Sabemos o quanto que é muito difícil, sabemos o quanto que dói, mas cada um para o seu crescimento, para a sua evolução, é cada um sentindo a sua dor. É o exemplo da água, né? Eu não posso beber a água para você se você está com sede. Então, o que nós podemos fazer é caminhar juntos, mas desde que o outro queira estar junto, né, nesse caminho, queira trilhar esse caminho juntos, porque quando só um quer, aí já fica mais complicado. Só respondendo ao Túlio, Túlio, vai ser uma alegria, depois a gente conversa, você entra em contato, o próprio Orson pode dar os nossos contatos para você, tá bom? Mas trazendo essa questão de analisar, separar o que é nosso, o que é do outro, entendendo tudo isso, esse estudo ele vai nos fazer muito esse ponto, essa balança, porque nós pensamos na dor do outro, isso é um fato, mas porque nós queremos fugir da nossa. Aqui o estudo, a todo momento, ele vai trazer para nós, a análise vai ser nossa, e nós vamos ver agora, entrando já no primeiro capítulo, né, a crueldade em si. Então ele traz como crueldade o primeiro capítulo. Então quando nós vamos buscar lá no dicionário, ele vai falar que é a característica de quem é cruel. É aquele que tem o prazer em fazer o mal. E aí eu gostaria que cada um de vocês pensassem em um ser que gosta de ser cruel, que gosta de fazer o mal. Pensemos aí em torno de nós, um pouco longe de nós. Conseguiram pensar? Pois A é. gente pensa, a gente pensa em todo mundo, né, Léo, que é cruel, mas a gente não pensa no ator principal da crueldade, que somos nós conosco mesmo, né? É bem isso, né? E o capítulo nos faz olhar justamente para isso. Nós sempre projetamos no outro os defeitos. E esse capítulo, quando nós pegamos para estudar, crueldade. Primeiro ponto, vamos estudar sobre a crueldade, vamos falar sobre a crueldade. Nós pensamos em várias coisas, em vários temas, em vários exemplos. Quando nós adentramos no texto, ele já nos devolveu assim, nós fazemos a autocrueldade. É a crueldade que nós fazemos conosco mesmo. Aqui, o livro não vai falar de uma crueldade terceira, nunca. Ele vai falar nós sendo cruéis conosco mesmo. E ele vai falar, e se nós pararmos para pensar, essa é a crueldade mais dissimulada que existe. Nós fazemos o mal para nós mesmos. Nós fazemos nós sofrer. Olha que loucura isso, né? Embora não demande mais guerras de sangue, não derrame mais o sangue propriamente dito, mas nós vamos criando cercas ao nosso entorno e vamos nos sufocando. Talvez não que seja menos ou mais, mas também é uma grande crueldade, não comparando com o ato da morte, mas quando nós trazemos a crueldade para nós, fica muito pior, né? Sim, com certeza. E essas cercas nos sufocam muito. E se nós pararmos também, viu, Léo, para analisar um pouquinho, bem lá no fundo, a gente consegue entender que nós praticamos essa crueldade conosco mesmo. É que nós não falamos, né? Nós tentamos ser perfeitos, nós não podemos ter erros, né? Nós não podemos mostrar para os outros os nossos erros, tá? Criamos que somos perfeitos e também é uma parte da autocrueldade.
Mas quando nós estamos ali sozinhos, no nosso cantinho, e você começa a pensar um pouquinho em algo que aconteceu, bem lá no fundinho, assim, nós sabemos, né, que nós estamos nos machucando. Mas como ainda não está incomodando, a gente continua a seguir o caminho, mas na hora que essas aflições começam a ser sentidas, quando essas cercas começam a nos sufocarmos, aí sim que nós conseguimos entender o que estamos praticando conosco mesmos, né? Eu prometo que semana que vem a gente resolve esse problema do eco, definitivamente, né? Pois é, a Fernandinha, que está sempre conosco aí, ela fala que quando nós nos deparamos com o que nós fizemos de mal, nós sentimos vergonha, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão também. Quando nós vamos analisar, Montaigne, lá um filósofo francês, ele vai nos dizer que a covardia é a mãe da crueldade. E quando nós paramos para pensar, de fato é. Muitas vezes somos cruéis conosco mesmo por medo, por covardia, com medo das nossas fragilidades interiores, com medo que elas apareçam. Então nós vamos trazer o temor. E esse temor muitas vezes nos impede de falar, de pensar, de agir pela moral, de agir pelo ensinamento do Cristo, porque buscamos nós os aplausos de muita gente. Estamos mais preocupados com os aplausos terrestres, né? Buscamos a admiração do outro, buscamos o elogio do outro, buscamos o aplauso do outro. A todo momento estamos tentando fazer o outro sorrir. E quando nós olhamos, nós pagamos um preço muito caro. Porque quando nós nos damos conta, nós estamos muito longe de nós mesmos. Nós estamos muito distantes do que nós éramos no princípio. Tudo que temos construído é o que o outro quer. E nós temos que viver, então, como o outro pensa. E aí nós vamos trazer o quê? A autotortura, o autotormento. O que nós podemos dizer disso? Vou passar um pouquinho para você. Quando nós nos distanciamos de nós mesmos, o que nós podemos esperar, né? Não somos nós, né? Não estamos vivendo a nossa própria vida, não somos nós verdadeiramente ali de fato. E quando também procuramos esses aplausos, quando procuramos esses elogios, né, de outras pessoas, muitas vezes também, Léo, o que eu sinto é que até quando nós queremos melhorar, nós não sentimos a vontade, né? Nós também praticamos essa autocrueldade conosco mesmo, porque aí você vai trabalhar a parte, mas se eu tentar melhorar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que os outros vão pensar de mim, né? E nós estamos sempre ligados no que os outros vão dizer, no que os outros vão falar. Sem contar que isso também são crenças que nós trazemos, querendo ou não. Talvez nossos pais foram a maneira na qual eles aprenderam, né? Que temos que ser corretos, mas o que é sermos corretos, né? E acaba trazendo para esse lado de o que os outros vão pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai associar daquele ato que estamos tendo. E não somos nós, né? Deixamos de viver o que nós realmente somos. É como é difícil realmente, né? A Karina coloca isso, né, aqui, ó, não aceitamos que somos seres humanos, passíveis de erros e acertos, maior crueldade conosco mesmo, né? Karina, um grande beijo para você. E parte disso, de aceitarmos o que somos, aceitarmos que somos sim passíveis de erro, de falhas, mas também de acertos. Estamos nós em crescimento, estamos nós nessa viagem espiritual, a fim de que possamos alcançar um progresso. É preciso aceitar que iremos tropeçar sim, e quando nós não aceitamos isso, realmente fica difícil.
nós estamos sendo cruéis conosco mesmo, né? O outro comentário aqui, ó, o despertar da consciência é muito demorado, e realmente e é muito complicado também, porque nós não percebemos, e os nossos gatilhos mentais vão nos colocando distantes da realidade, e a nossa consciência nós não conseguimos trazer. Aliás, nós não conseguimos praticar o que Santo Agostinho mesmo nos falava, de buscar o que de errado fizemos a fim de corrigirmos gradativamente, um passinho por dia, não é? E aí nós vamos nos auto-torturando, porque ao invés de vivermos a nossa vida, nós vamos viver a vida do outro. E o próprio capítulo nos traz como exemplo a própria timidez. E dessa eu posso falar tranquilamente, porque eu sempre fui muito tímido. E aí, quando a gente para ler o capítulo e estudar, a gente se vê dentro desse cenário, né? Então, de um tempo para cá, essa timidez veio diminuindo, mas quando nós paramos para olhá-la, é uma autocrueldade. É como se vivêssemos nós dentro de uma prisão, como se estivéssemos medo de errar, como se o que nós fôssemos fazer estivesse errado, e nós não desenvolvemos a nossa autoconfiança. E continuamos a nos esconder nas situações do dia a dia. Então é preciso, para que nós possamos viver tranquilamente, entendendo, nos libertando dessa crueldade, trazer o autorrespeito para nós. Aprender a dizer não sei, aprender a dizer não compreendo, não concordo, não vou fazer. É preciso olhar para o aspecto e entender, eu não estou preparado, ou eu não aceito por medo de errar. Nós precisamos parar de trazer desculpas, porque errar faz parte do aprendizado. Mas é preciso aceitar e trazer a responsabilidade desses nossos desencontros, entendendo que são desacertos que por vezes precisamos encarar, não é isso? Sim. E quando você traz a timidez, né, que você trouxe para nós como exemplo no seu caso, acho que é bem diferente do meu, é, realmente é uma dor, né? Porque você sempre está ali fazendo e falando sim para tudo, né? E não falando esses nãos. Então, você olha para a pessoa, você consegue ver o sofrimento dela. Ela sempre no cantinho, ela sempre falando amém, ela sempre ali, e ali dentro dela existe uma vida, né? Ela é um ser, ela é um espírito ali precisando viver, e ela acaba deixando de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. E isso é muito triste. E quando trouxe aquela pergunta lá da consciência, como que era, Léo? Que fala como é difícil. Ah, como é difícil despertar da consciência. Dói, né, Léo? Quando você diz que nós não fazemos o que o Santo Agostinho nos deixou, é porque dói. Porque quando você traz isso para a consciência, dói, dói muito. Porque aí você tem que aceitar que você é orgulhoso, e às vezes tem pessoas que falam assim: não, eu não tenho orgulho. Como não? Todos nós temos. É que nós, né, escondemos ele ali, né, camuflamos ele, ou se não fazemos como a crueldade, né, dissimulado. E dói, mas dói muito. Mas quando passa esse momento dessas dores, que você consegue trazer esses sentimentos para a consciência, conforme você vai trabalhando isso, é um alívio muito grande, né? Você consegue sentir esse alívio desse trabalho. Dói, mas o resultado é fantástico. Isso mostra como nós trazemos ainda desajustes, como nós trazemos ainda neuroses, desequilíbrios íntimos que nós precisamos olhar e tratar com carinho, né? A Ângela vai nos trazer aqui como que é difícil viver querendo agradar os outros. Nós, por vezes, nos anulamos. E aí está a crueldade. É justamente isso. A Rose vai nos falar aqui que parece que a nossa consciência está sempre dormindo. E parece mesmo, porque é como se fosse sonâmbulos. Vamos, não sabemos nem o que estamos fazendo.
Se o outro nos traz a direção, nós estamos indo e não percebemos que estamos agravando os nossos desajustes. A Iracema vai trazer também aqui que se a gente for satisfazer a vontade dos outros, nós nunca vamos dar um passo à frente, nós nunca vamos caminhar no bem, porque precisamos primeiro, é aquela história, é um cego querendo guiar outro cego. É primeiro preciso entender as deficiências que nós temos, e a doutrina espírita vem justamente trazer essa libertação, como a Fernanda traz, libertar as consciências. Então, a reflexão é justamente essa. Olharmos para dentro de nós, nesse primeiro momento, nessa primeira live, e entender quais as crueldades que nós cometemos conosco mesmo, não é? Esse é o passo mais importante. Depois disso, nós precisamos analisar os nossos comportamentos. Deixar as palmas do outro de lado. Não querer buscar isso para nós. É difícil. É um passo lento, né? Vivermos a nossa própria vida, a nossa própria evolução. Aqui ninguém está falando de viver sozinho. Está falando de olhar para dentro e encarar que nós precisamos entender o nosso propósito. Inicialmente, nós vamos encontrar dificuldades, né? Mas é momentâneo essas dificuldades. E com o tempo nós vamos caminhando e aí nós vamos entendendo as recompensas que a vida vai nos dando, a segurança que nós vamos atingindo, não é isso? Sim, sim. E também, se nós anularmos as nossas dores para viver a vida do outro, nós não vamos conseguir evoluir, né, Léo? Já que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, sabemos que são sofrimentos que nos levam a melhorarmos conforme vamos analisando esses sofrimentos, você deixa de evoluir e aí a gente acha que está ajudando o outro a evoluir, mas não está também, né? Porque ele também não está se analisando, ele também não está se conhecendo. Tem uma frase de Miramês, Léo, que diz: quem dorme não participa do que processa em torno de si. No entanto, quem acorda passa a viver e interferir no que observa. Olha, o Luiz nos traz aqui, né, uma frase de Paulo: estou acordado e todos dormem. Como é importante essa questão. O dormir aqui, o acordar, é despertar, não é? Então é justamente isso. E eu estava vendo, a Elizabeth estava falando que nós trazemos esse sentimento de vergonha e que ele vai depois, futuramente, se transformar em culpa. Não vamos entrar nisso, porque mais à frente nós vamos trabalhar justamente isso, não é? Então é preciso, sim, nos libertar. Nós temos a mania de olhar justamente para o outro. A todo momento nós imaginamos que a felicidade está no outro e esquecemos de olhar primeiro para nós. Para alcançar a verdadeira felicidade que nos é permitido, é preciso olhar a nossa própria vida. E nesse livro ele vai trazer duas questões do Livro dos Espíritos. Primeira questão, 827, que ele vai trabalhar a lei de liberdade. Nós precisamos sim aceitar o que o outro pensa, é preciso isso, mas eu não preciso me conciliar com o que ele pensa. Nós somos livres. É igual ao primeiro ano da escola. Nós aprendemos um pouquinho, e se nós queremos conhecer mais, é preciso viver mais, é preciso encarar a nossa vida a fim de ganharmos páginas, a fim de fato entender. O outro age dessa maneira porque ainda não compreende. Eu respeito, mas a minha visão já é outra. É preciso perder esse medo de estar enraizado no outro, muitas vezes no próprio convencionalismo religioso, não é? É porque essa raiz você acaba levando como autoproteção, né? Você acha que você está sendo protegido e você não está mais uma vez sendo você mesmo, vivendo a sua própria vida, né? É muito difícil, é muito fácil falar, né, Léo?
mas nós cometemos muito isso no dia a dia, não é mentira. Só que quando você consegue trazer esse fato para a sua consciência, é muito libertador você conseguir escrever a sua história, você conseguir dar os passos para a sua evolução e romper aquele, como você trouxe, aquele enraizamento com aquela outra pessoa, né? Vivendo o outro. Para mim, isso foi muito libertador quando eu consegui descobrir isso, fazer essa autoanálise e conseguir mesmo. Nossa, foi experiência própria, foi muito libertador. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião, mas eu descobri que eu tenho a minha também, né? Eu descobri que eu também tenho vida, eu descobri que eu não preciso ser igual ao outro, né? Ninguém é melhor do que o outro, mas as nossas dores nos levam por caminhos diferentes. Cada um traça o seu caminho com a sua dor, né? Eu acho melhor a semana que vem fazer no mesmo lugar, tá? Fazer junto ao invés de fazer em lugares separados, para não ter esse problema. Mas agora eu perdi a linha do raciocínio. Faz parte. E a Fernandinha vai colocar, né, como dói, né, como chega a doer. Nós falamos lá no começo que essa dor não é uma dor física, mas ela vai refletir justamente no corpo, como, né, como sentimos as angústias, né, as tristezas, o aperto no peito. Então, nós estamos falando aqui pelo olhar do livro, não é pela facilidade da nossa vida. Nós precisamos entender isso, porque senão nós nos boicotamos a todo momento, como colocou Maria Lúcia aqui, e aí nós somos críticos conosco mesmo e não aceitamos isso. Então é preciso realmente falar o sim para as coisas que é sim para nós e não para o que é não para nós. Às vezes a gente quer falar o sim para o outro, sendo que representa o não. É preciso entender que nós temos, por liberdade, né? A liberdade vem como um direito natural, como uma lei divina, a lei de liberdade. Somos libertos. É preciso sentir essa liberdade, essa autonomia, não só externa, não só aparente. É preciso ter essa autonomia dentro de nós. É uma autonomia interior. Porque se nós pararmos para pensar, a todo momento que somos cruéis conosco, a todo momento que nós trazemos ali a agressividade, o próprio medo, a própria resistência, nós vamos analisar que ali existe uma criatura pedindo socorro. É interessante que a gente olha isso, porque quando nós pedimos, né, quando nós nos portamos dessa maneira, estamos pedindo socorro, porque nós não aguentamos mais viver naquela situação. Né? Você quer falar alguma coisa disso? Queria. E você sabe que esse grito de socorro, quando a gente consegue ouvir ele. Quando a gente está nessa fase desse grito, a gente consegue ouvir. Mas é algo assim que você, sabe, você quer fechar ali mesmo naquela alta crueldade para que ninguém saiba que você está precisando de ajuda. Porque trazemos muito que temos que ser fortes, né, Léo? Que não podemos chorar, que não podemos sofrer, que temos que passar, mas dói, né? E dói muito, não dói pouco isso. Então, E essa fala de René Descartes vai falar, né? Posso não concordar com nenhuma palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. É realmente isso, é a lei de liberdade, né? Precisamos praticar essa lei de liberdade, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vendo aí tantas censuras e boicotes e tantas coisas assim. Precisamos ter o direito de liberdade. E outra questão abordada também é a 754 do Livro dos Espíritos, onde ele vai trazer a lei de destruição. E ele vai falar justamente sobre a crueldade. E aí Kardec vai perguntar se a crueldade vem pela falta da moral.
E o Espírito diz que não, que a moral existe desde o princípio. Desde a criação do Espírito, o Espírito traz a moral, mas ainda não desenvolveu. Então aqui o olhar é justamente porque nós recebemos todas as virtudes de Deus em abundância, mas nós só desenvolvemos ela de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos interesses. E quando nós olhamos para esse avanço moral, nós vamos trazendo dentro de nós que com o tempo as nossas faculdades vão progredindo, evoluindo, e nós iremos substituir então mais a questão animal, iremos mais para a questão moral, tão necessária para entender, convertendo então agressividades em atitudes humanas, em amor próprio. Nós estamos falando de nós aqui, né? Poderíamos estender com o outro. E que os seres cruéis, e nós somos cruéis conosco mesmo, mais tarde serão seres bons. Podemos pensar no outro, mas estamos falando de nós aqui. Essa crueldade que nós temos, com o progresso, com o avanço moral, que vem com o tempo, com as experiências, com as páginas da vida, com um pouco nós vamos nos transformando em seres humanos, seres bons, e despertar o verdadeiro amor, né? E também nós temos que abandonar, né, esse modo que vivemos. E não é fácil você abandonar algo que você vive há tanto tempo, mesmo que você sofra com ele. Parece que você está ali preso. Dói quando você tem que abandonar. E você só consegue abandonar quando você começa a sentir o verdadeiro amor, né, Léo? Quando você começa a se amar. O se amar que eu falo é o autocuidado mesmo, é cuidado interior, né? Você começa a conseguir deixar essas amarras e trazer esse amor, ir para esse senso moral que você está nos trazendo. Eu acho isso muito importante, embora saibamos que não é fácil. E também vale muito dizer que quando a gente traz da crueldade, quando a gente traz do que os outros pensam, do que os outros deixam de pensar, a gente acaba se rotulando, né? E rotulando também o outro. E você também cai nesse abandonar o seu rótulo, que também dói, porque você foi tão rotulado faz tanto tempo, que acaba doendo mesmo. Então você tem que trazer esse verdadeiro amor, né? Você tem que realmente se acolher ali para você conseguir abandonar essas atitudes agressivas, né? Converter essas atitudes agressivas que cometemos todos os dias conosco mesmos, né? Isso vem despertar para o nosso verdadeiro objetivo da vida. Porque às vezes nós vivemos a vida e esquecemos de pensar qual seria o objetivo da vida, se não evoluir, se não progredir. E quando nós progredimos intelectual e moralmente, nós vamos trazer uma percepção diferente, nós vamos compreender os problemas que chegam até nós. Porque muitas vezes nós olhamos o problema e falamos dele como se fosse externo, como se ele fosse à parte. Mas o problema está dentro de nós. Então é preciso olhar para dentro de nós para resolver os problemas. Queremos que o outro resolva os nossos problemas. Muitas vezes nós sentimos, mas queremos que o outro solucione. Mas o problema está dentro de nós. Então é preciso aceitar esse olhar. E ninguém mais do que o próprio Cristo nos trouxe esse simbolismo, esse ensinamento. A morte do Cristo, né, toda a crucificação do Cristo, mostra talvez o ato mais cruel que nós já vimos até hoje. Mais cruel e mais violento. Mas antes de chegar ao momento da crucificação, quando ele estava carregando a cruz ainda, grande número de pessoas, de mulheres e viúvas, estavam ali juntos com ele, chorando justamente pelo momento. E Jesus vira para essas pessoas e vai dizer: filhos, não chorem por mim, chorem por vocês.
E talvez nós não traríamos entendimento, mas como assim chorar por nós? Pouco à frente, no momento da crucificação, ele vai dizer a frase que todos nós conhecemos: Pai, perdoa-lhe, pois eles não sabem o que fazem. Chorar ali significa que precisamos olhar para a nossa pequenez, porque somos crianças espirituais, não enxergamos a verdade. Então, de fato, precisamos chorar, porque queremos nos esconder atrás das nossas cortinas. É preciso descortinar, se autoavaliar, mais uma vez, deixar essas auto-crueldade, auto-tortura para trás, encarar o que somos, a fim de que possamos caminhar e viver a verdadeira vida. Não é? Sim, com certeza. A buscar esse interior, né, Léo? Que é muito importante, né? Nos perdoarmos, porque nós praticamos a autocrueldade todos os dias. Então, temos também que saber nos perdoarmos, e o outro também, né? Porque, como você trouxe, a gente acha que o nosso problema está no outro, né? E não está. O nosso problema realmente está dentro de nós, né? A dor é nossa, somos nós quem temos que trabalhar e curar ela, em busca da cura, né? Sabemos que a cura não é agora, mas quando você traz ela, você consegue aliviar, você consegue trabalhar, você consegue direcionar, você analisa, você constrói algo maravilhoso, né? E assim também você pode ajudar outras pessoas, né, Léo? Como trouxe aquela pergunta lá da dor do outro, você consegue ajudar quando você está se ajudando, né? Porque como a gente trata o outro é a maneira na qual nós nos tratamos. Então, será que nós estamos nos amando? Será que nós estamos cuidando de nós? Será que nós estamos fazendo essa viagem para o nosso interior? Não é fácil, mas se nós trouxermos todos os dias um pouquinho as reflexões quando formos deitar à noite, trazermos as reflexões do nosso dia, do que nós fizemos, do que doeu, do que nós conseguimos analisar para melhorar, né? Isso acaba, nossa, acalentando de uma maneira maravilhosa. Mas não podemos deixar de dizer que não é fácil a caminhada quando estamos passando por sofrimentos. É uma caminhada difícil, dolorosa, é um dia de cada vez, mas nós queremos estar lá sempre na frente para que a dor suma, né? O que nós mais queremos é que essa dor evapore, e não é. Nós precisamos acolher essa dor, né? Perdoar, aceitar aquilo e ver que através dessa dor nós vamos nos iluminando, né? E podemos também iluminar outras pessoas, né? Ser luzes para outras pessoas também. E o Odilson colocou, né, que às vezes precisamos, né, podemos seguir como Cirineu, mas que é preciso que tomemos a nossa cruz, né? Às vezes nós fugimos até um certo Cirineu, quando pediram para ele ajudar o Cristo a carregar a cruz, ele estava muito ocupado, ele não podia, né, não queria, né, mas acabou indo, né? E Jesus então entrega as bênçãos a ele. Como é preciso tomarmos a nossa cruz. Tome a vossa cruz e siga. Vamos seguir o nosso caminho. Porque se nós soubéssemos quão terrível é quando desrespeitamos as leis divinas, e lembrando que a lei divina está dentro de nós, na nossa consciência, nos nossos bons atos, nós jamais nos afastaríamos do caminho reto. Mas nós deslizamos, nós não encaramos a nossa cruz, e aí fica um pouquinho mais difícil, né? Como é preciso, de fato, nos conhecer, nos fazer a autoanálise, a fim de que possamos nos iluminar, não é? Eu acabo a minha fala aqui, não sei se você quer trazer mais alguma coisa, já estamos com 51 minutos. Não, não. Dói, mas, mas vale a pena, né?
Eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode desistir jamais, a gente cai, a gente levanta e, e assim nós vamos seguindo. Então, que essa semana nós possamos trabalhar essa autocrueldade em nós, né, Léo? Porque nós estudamos ela, trouxemos ela, mas não adianta nada se nós não praticarmos, né? E é devagar, um pouquinho de cada vez, né? Todo dia um pouquinho, hoje caiu, levanta, amanhã é outro dia, né? Porque nós também não podemos nos cobrarmos tanto, né, Léo? Que também é uma autocrueldade, né? Temos que saber que somos imperfeitos, estamos a caminho da melhora, mas é aos poucos. Dói, experiência própria, dói muito, 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 mas, gente, depois vale muito a pena. É impressionante. Realmente vale muito a pena a caminhada. Quando nós pensamos para isso, para essa libertação, devagarzinho nos aproximarmos ao modelo do Cristo, né? Então, entendemos o que é o amor, entendemos que é necessário amar. Então, esse primeiro capítulo já nos dá essa balançada, porque às vezes a gente vê em crueldade. O que será que é crueldade? Nós vamos ver que nós praticamos os piores atos de crueldade. Então, essa semana é olhar de fato para tudo que nós vamos fazer, pensar: tenho sido cruel comigo mesmo? Deixa o outro um pouquinho de lado agora. O outro faz parte, a lei de sociedade também é uma lei natural, mas é um momento de olharmos para dentro de nós, deixarmos de ser cruéis conosco, porque quando conseguimos praticar o amor verdadeiro conosco, naturalmente ele se expande pelo outro. Então, um grande beijo no coração de todos vocês, tantos corações amigos ali, que possamos buscar, sim, a nossa autotransformação, que não é fácil, mas que a fé seja a nossa luz aí nessa estrada bendita, rumo à felicidade, rumo a Deus. Um grande beijo a todos. Vanessa, muito obrigado, uma alegria muito grande. Semana que vem estamos juntos. Obrigado também ao Agenda, mais uma vez, pela oportunidade. Fiquem com Deus.